Cansado de lutar a ti, eu me entreguei. Teu sacrifício e tua graça eu aceitei. Já esqueci o meu passado, conheci o teu perdão. Paz seja convosco, muito bem-vindo a essa sexta-feira. Eu quero trazer uma palavra profética ao seu coração, que está no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9. O Senhor nos ensina sobre a oração modelo, ou a oração do Pai Nosso. E os discípulos querem saber como orar. E o nosso mestre, por excelência, ele ensina os discípulos a orar. E ele fala assim: orai da seguinte maneira: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Essa oração, ela é muito completa. É uma oração perfeita para poder se orar. Mas eu quero chamar a atenção, porque nós estamos na Semana da Família. E na Semana da Família, nós estamos crendo no milagre, o milagre da família. Uma das coisas que eu quero compartilhar com você, meu querido, Deus, ele é um Deus perfeito, ele é um Deus que supre todas as nossas necessidades. A própria oração do Pai Nosso, ela chega a dizer que seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Então, a gente percebe que a vontade de Deus é que o céu seja o padrão para a nossa vida. Assim na terra como é no céu. No céu é um lugar de harmonia, no céu é um lugar de paz, é um lugar de alegria, é um lugar de saúde, é um lugar de bem-estar, é um lugar de amor, é um lugar de unidade. Então o Senhor está dizendo que o padrão para uma família, o padrão para uma vida é o céu. O céu tem que entrar dentro da nossa casa. O céu tem que entrar no casamento. O céu tem que entrar nos filhos, na empresa, onde que for. O padrão da nossa vida é um padrão do reino dos céus, irmãos. O reino dos céus.
E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, paz e gozo no Espírito Santo. As famílias precisam entender. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde, porque o Senhor assim dá o pão aos seus enquanto dormem. O que o Senhor está dizendo? Se Deus não for o construtor, o alicerce, mas não só isso, não só o construtor, mas o mantenedor de uma casa, essa palavra casa aqui fala de lar, família, lareira, pessoas juntos, mesa. Então, Deus ele não é apenas o criador da família. Deus ele é o mantenedor da família. Aqui está um grande segredo para os casamentos, para os namoros, para a família em geral. As pessoas às vezes começam pedindo a Deus, invocando a bênção de Deus sobre o matrimônio, a bênção de Deus sobre o namoro, o noivado, só que esquece que Deus não é apenas o criador, mas Ele não é apenas o idealizador, Ele é o mantenedor. Um casamento só vai para frente, uma família só vai para frente, os filhos só crescerão nos caminhos do Senhor se a família entender que Deus não é aquele que apenas deu o filho, que deu o esposo, deu a esposa, deu os netos, deu uma família. Deus é aquele que quer manter esta família. Se Deus não edificar, não manter, não continuar sendo ali o construtor, o mantenedor, nada dará certo. É por isso que a gente vê pessoas que começam um relacionamento tão feliz, cheio de expectativas, cheio de alegria, mas termina com frustrações, alguns divórcios, outros traições, adultérios, filhos que não se entendem, que não perdoam, que não querem ver nem a cara dos seus pais, pessoas que aquela bênção de Deus, a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 9, que a bênção do Senhor, ela enriquece, não acrescenta dores. Então a gente pode pegar e falar o seguinte, que a minha família é uma bênção, a tua família é uma bênção, essa pessoa que Deus te deu é uma bênção. E a bênção não é para trazer dores, mas é para prosperar a sua vida. Não é para trazer desgosto, arrependimento, mas é para trazer bênção. Uma das grandes questões desse texto que Deus falou no meu coração é o versículo 12. Porque na oração o Senhor coloca a gente sobre não é uma saia justa, mas coloca a gente sobre uma responsabilidade. Ele diz assim, quando eu estiver orando eu vou dizer, Senhor, perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Todos nós temos uma dívida com Deus muito grande. Todos nós tínhamos uma dívida com Deus muito grande. Todos nós nascemos, como o Salmo 51 diz, nascemos da barriga da nossa mãe, já fomos gerados em pecado. Todos os pecados estão separados de Deus, destituídos da glória de Deus. Em Cristo Jesus, quando nós chegamos a Cristo, que nós entregamos a vida ao Senhor, que nós nos arrependemos, confessamos, os nossos pecados são perdoados, o nosso escrito de dívida que era contra nós é lançado na cruz do Calvário, a dívida foi totalmente paga por Cristo Jesus. Cristo é a justiça de Deus por nós. Nós somos salvos não por as nossas obras, mas pela fé mediante a Cristo, pela fé em Cristo, pela graça mediante a fé, mas custou um alto preço, que foi a morte de Cristo no Calvário. Então nós somos perdoados. Isaías diz que se os meus pecados, os seus pecados podem ser vermelho como sangue, eles se tornarão mais alvos do que a neve. Deus joga no fundo do oceano, esquece completamente. Você pode ter sido uma pessoa pervertida, uma pessoa assassina, ladrão, drogado. Pastor, mas eu não sou nada disso. Mesmo assim, nasceu, a Bíblia diz que em Adão todos pecaram, e em Cristo todos foram redimidos e salvos. Então você e eu éramos réus do inferno, não pelo nosso pecado, mas pelo pecado do nosso pai, Adão. Essa herança maldita de pecado caiu sobre nós. E somente o arrependimento e a aceitação de Cristo é que nos tira do lago, né, de fogo do inferno. Não só isso, mas que nos abençoa. Então por que eu estou falando isso? Porque nós recebemos um grande perdão, tão grande salvação. Hebreus diz que tão grande salvação foi o que Cristo fez. Eu e você deveríamos ser gratos pela salvação. Gratos porque nós somos salvos, somos abençoados. Salmo 103 diz, bendize a minha alma tudo. O Senhor perdoa os meus pecados, me salva, me sara, me redime da morte, coroa meus dias de vida e salvação. Então nós temos que ser gratos a Deus porque
há diferença entre o povo que serve a Deus e o que não serve. Agora, esse mesmo perdão que eu recebi, eu tenho que também entender que de graça eu recebi, de graça receber, de graça dai. Eu preciso dar o perdão também para as pessoas. Porque nós, como seres humanos caídos, nós temos uma natureza caída, tendenciosa para o pecado. E nós somos seres caídos vivendo com outros seres caídos. Então, o casamento, por exemplo, você tem uma natureza caída, seu cônjuge tem uma natureza caída, seus filhos têm uma natureza caída. Vivemos num mundo de natureza caída, onde há temperamentos difíceis, onde há incompatibilidade, né? Onde há ofensas. Jesus falou, é inevitável que venham as ofensas, elas virão, mas o Senhor diz, a gente precisa saber lidar com as ofensas. Uma coisa que eu vou te falar, meu irmão, você será ofendido. Olhando para José, você percebe que José foi invejado pelos próprios irmãos, vendido pelos próprios irmãos, jogado na prisão injustamente. Então, durante a vida, você vai passar por acusações. Durante a vida, você poderá ouvir uma palavra que você não vai gostar. Você poderá ser desprezado, rejeitado. Você poderá ser mal compreendido, porque a natureza caída, ela provoca os outros. Mas a questão é, você recebeu um tão grande perdão. E a Bíblia diz em Hebreus, não deixei nenhuma raiz de amargura brotar no seu coração e através dessa raiz você venha ser privado da graça, do favor, das bênçãos de Deus. Então, uma das grandes estratégias do diabo é ofender as pessoas na família. É fazer as pessoas odiarem umas às outras, é fazer o esposo detestar a esposa odiar o esposo, aonde a Bíblia diz que um e o outro são uma só carne. Não é perfeito. Não é perfeita, porque não tem ninguém perfeito. Mas uma só carne, aprendendo a conviver, aprendendo a perdoar, aprendendo a amar, aprendendo a conviver, aprendendo a amar os seus filhos. Hoje vivemos uma geração que não pensa mais nos filhos. Onde o pai está agarrado no celular, a mãe está agarrada no celular, o filho está agarrado no outro celular, o outro está agarrado no outro celular, ninguém come mais à mesa, ninguém conversa na cama, é todo mundo com um aparelho, é todo mundo assistindo uma série, é todo mundo mexendo na internet, no celular. Parece que as pessoas elas perderam a arte da convivência, de olhar no olho, perguntar como você está, de tratar a saúde do outro, de preocupar com o outro, de amar o outro, de orar por outro, ungir o quarto do seu filho, ungir as roupas do seu esposo, da sua esposa, dos seus netos, interceder pela sua família, ir à igreja, convidar os seus familiares, ver se eles não estão sendo dispersos. Mas o que acontece? Há muita ofensa, há muita falta de perdão. Talvez, meus irmãos, muitas famílias são destruídas porque uma palavra torta que saiu num dia difícil, num dia estressante, esta palavra ainda hoje está no seu coração, minha irmã. Aquela palavra que disse que você não prestava, aquela palavra que disse que era bom você ir embora, aquela palavra que disse que você não valia nada, ou irmão, aquela palavra que você recebeu da sua esposa, que você é um empecilho, que você não sustenta nem a sua casa, que você é um preguiçoso. Sabe, palavras que entram, talvez você, mãe, ou você, filho, recebeu uma palavra do seu pai dizendo que você não presta, que você foi um aborto evitado, que você não deveria ter nascido. Sabe, uma palavra que você recebeu, que tem fulano é melhor que você. Sabe, às vezes estão tantas coisas que entram na cabeça, na mente, e fica guardado. E assim como você faz a faxina da sua casa, pega o lixo do banheiro, o lixo da cozinha, joga tudo fora, você não espalha o lixo na sua casa. Não, na cama. Você não vai para a cama com lixo. Você arruma a sua cama, põe uma coxa bacana, lava o banheiro, limpa a casa. Nós temos que fazer uma limpeza na nossa mente. Porque a nossa luta, segundo Efésios 6,10, não é contra carne e sangue. Ou melhor, não é contra pessoas, mas é contra principados, potestades, demônios. Demônios que insultam o marido, insultam a esposa, insultam os filhos. O demônio trabalha com a natureza carnal, a natureza caída, ele se alimenta de pó. E nós somos o pó, a natureza caída, ele se alimenta dos nossos sentimentos mal resolvidos. Mas o antídoto para a família continuar se suportando, se amando, se respeitando, é o perdão. O perdão é preciso chegar e falar, eu te perdoo. É preciso chegar para a esposa e falar, me perdoe. Mas para isso tem que ter humildade. Para isso tem que se submeter ao Senhor e obedecer a palavra. Não adianta você orar, coloca pão na minha mesa, coloca
dinheiro na minha mão, trabalho para mim, coloca isso, coloca aquilo, mas esquecer essa parte. Senhor, tu me perdoou e eu também perdoo aqueles que têm me ofendido. Pode ser minha mulher, meu esposo, meu filho, meu patrão, meu pastor, meu líder. A gente precisa entrar nessa dimensão. Que Deus te abençoe, que haja perdão na sua casa, que haja reconciliação, que haja reestruturação na sua vida familiar e que tudo aquilo que te impede de provar o melhor do Senhor venha ser tirado. Perdoe, porque você já foi perdoado. Perdão não é um sentimento, é uma decisão, é um ato deliberado de liberar você mesmo e o outro, para que Satanás não encontre ocasião contra a sua vida. Viva livre, diga como Jesus, o inimigo não tem nada em mim. Diga como Daniel, ninguém pode me pegar de forma repreensível na lei do meu Deus, porque eu cumpro a palavra. E a Bíblia diz que o cumprimento da palavra é amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Se você ama a Deus, você vai amar as pessoas a ponto de perdoá-las. Tem pessoas que você vai perdoar, que você não precisa necessariamente se tornar melhor amigo delas, mas liberá-las, perdoá-las, e você mesmo será abençoado. Que Deus te abençoe. Uma hora ele é alfa, outra hora ele é ômega, ele é o fim. Ele não vai mudar nunca, ele é o que ele quiser. E quando Deus falar que vai levar você, ele não é assassino, porque ele é o dono da vida. Assassino é quem não cria uma pessoa e tenta tirar ela daqui. Então quando você falar Deus tirou, Deus matou, Deus não mata ninguém, ele é o dono. Ninguém vai julgar Deus em tribunal nenhum, então não existe assassinato para Deus, só para vocês saberem, tá? Você dá conta dele. Alguns de vocês são revoltados com ele, porque tirou seu pai, tirou não sei quem, tem nada a ver. Você não sacou nada da vida ainda. Você é egoísta demais e está sentindo falta demais de uma pessoa que não é de sua conta. Estão pegando ou não? Pode falar, garotos. Carregue isso para fora. Quando você fica 6 meses sem falar com seu irmão, um mês depois, quando você volta a falar com ele, ele vai embora, sem você pedir desculpa. Pede perdão agora. Já cansei de pedir. Como? Já cansei de pedir. Você acredita que ele era só aquele corpo ou que ele é uma alma e um espírito? Que ele é alma e espírito. Então levanta. Seu irmão só está dormindo. Abre os braços, levanta os braços. Respira fundo, fecha os olhos. Fecha. Respira bem fundo. Qual que é a diferença de idade? Vocês dois? Diferença de idade? 3 anos. 3 anos. Vocês brincaram adoidado, não foi? Volta quando vocês eram pequenos e vocês curtiam a vida doidada, dando porrada no outro, brincando, curtindo. Lembra dessa imagem? Respira fundo. Respira. Ele tá vindo na sua direção. Quando ele te agarrar, você vai dar o maior berro que você já deu na sua vida, tá? Vai virar o rosto pra cá. 1, 2, 3. Seu irmão te pegou agora.
Ele sofreu, gemeu. Ninguém sentiu a dor que ele sentiu. Como um ser tão grande e perfeito foi capaz de se entregar por seres tão falhos e pequenos? Carregou o nosso pecado para a morte, para o túmulo. Tudo para estender suas mãos feridas e nos oferecer o cálice da salvação que conquistou no Calvário. Quem rejeita este cálice, despreza o seu sacrifício, não entende a grandeza do que ele significa. Quem estende a mão e aceita este cálice, está reconhecendo o Senhor Jesus como o primeiro em sua vida, o Senhor que salvou a sua alma. Neste domingo, a Santa Ceia do Senhor,